Gênesis 41, nós vamos continuar na série sobre a vida de José, essa exposição sobre a vida de José no Egito. Lembrando que o tema dessa série, que eu comecei no último domingo de dezembro, 2012, 2013, continuando o processo de Deus em tempo de transição, e é uma série que a gente não tem prazo para acabar. Vamos ficar aqui na história de José até o capítulo 50, que é o último livro do Gênesis. Nós estamos no 41, nessa exposição da vida, da história de José do Egito, do povo de Israel, o início, por assim dizer, da formação da nação de Israel. E hoje eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no capítulo 41. Nós vamos ler do verso 1 ao 45. São muitos versos, mas eu preciso ler todo o texto para que se torne mais claro para a gente, a história se torne mais clara, e para que a gente possa aqui compreender aquilo que Deus quer falar no nosso coração, aprender aquilo que Deus quer transmitir a cada um de nós nessa manhã. Todos acharam? Gênesis 41, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, dos versos de 1 a 50. Ok? Vamos então ler a palavra de Deus nessa manhã. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo teto. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 ressequidas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé.
Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Verso 33. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Verso 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefanate-Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Vamos orar? Deus, a tua palavra já foi lida, e nós pedimos agora que o teu Espírito venha aplicar cada palavra, cada letra, cada vírgula, cada ponto dessa história no nosso coração. Estamos aqui para ouvir a tua voz e sabemos que tu és o Deus que fala. Portanto, que o teu Espírito nessa manhã tenha total liberdade para agir entre nós. Fala conosco, Deus. Que saímos daqui abençoados, renovados, com uma direção clara da tua vontade para a nossa vida. Quero repreender, Senhor, todo espírito contrário ao teu, toda resistência do inferno, do mal, Senhor, tentando impedir, Deus, de nós venhamos a captar a tua voz, a tua vontade nessa manhã. Nós repreendemos no nome de Jesus. E que nessa manhã só haja espaço para a tua voz. Que eu seja anulado, que não seja eu, mas o Senhor falando. Que o teu Espírito age em mim e age na tua igreja, no teu povo, para que a tua bênção repouse sobre cada um de nós. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Luiz e Vânia, nós vamos fazer no final a oração, tá bom? Vamos orar pela família de vocês ao final da palavra. Queridos, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei alguma coisa, uma coisa pesada no sentido das consequências, né? Pesada no sentido do significado da palavra que eu estava usando. E essa pessoa, ela virou para mim e falou assim: cuidado com o que você fala, porque há poder nas palavras. E eu sei que tem um sem número de pessoas que não oram alto, às vezes porque entendem, pensam que o diabo ouve a oração e, em ouvindo a sua oração, pode impedir Deus de fazer aquilo que quer fazer na sua vida. Eu não creio assim. Eu penso que o diabo não é mais poderoso do que Deus. A própria palavra de Deus fala-nos assim. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. O único que exerce poder e autoridade sobre os filhos de Deus é o próprio Deus. Mas há pessoas que têm dificuldade com isso e pensam que não podem orar alto pelo motivo que eu já lhes disse, e não devem falar algumas palavras, porque também, como eu já lhes disse, há poder nas palavras. Porque quando você fala alguma coisa nessa esfera, nessa dimensão física, humana, material que nós vivemos e vemos e tocamos, no mundo espiritual, essas palavras são ligadas e acontece algo místico quando elas falam determinadas coisas, e isso acaba tendo o poder de determinar a sua história, a sua vida, a sua conduta, enfim. Então algumas pessoas julgam que falar determinadas coisas, por exemplo, pode atrair coisas ruins para a sua vida. Como já lhes disse, eu não acredito que haja poder nas palavras nesse sentido. Eu acredito que uma mãe que chega para o filho e xinga o filho, como eu já contei para vocês, né, uma vizinha da minha irmã que xingava o filho de tudo quanto era palavrão, eu acredito que essas palavras pesadas, elas têm o poder de introjetar algo ruim emocional nessa criança, que vai crescer achando que de verdade é aquilo que a mãe, ao longo da vida, disse que ela era. Nesse sentido, eu acredito que palavras têm poder. Porque o que há poder, ou o poder está na intencionalidade ou na intenção daquilo que você fala. Daquilo que vem no seu coração, da intenção, do peso, da carga que você coloca nessas palavras. Agora, além da intencionalidade, eu acredito que as palavras, elas têm peso naquilo que elas significam. E muitos de nós, às vezes, falamos algumas palavras que nós sequer sabemos o significado. Lembro das minhas filhas aqui, que às vezes falam algumas coisas em casa, eu pergunto: vem cá, você sabe o que você está falando? Você sabe o significado da palavra que você está falando? Não sei. Então, como é que você está falando então? Né? Outro dia, uma delas, eu não lembro quem, reproduziu um palavrão. Né? Porque ouviu na escola o coleguinha falando palavrão e nós não falamos palavrão em casa, e ela chegou e falou palavrão. A primeira coisa que eu fiz com a maior tranquilidade foi perguntar: você sabe o que significa isso? Não sei. E eu fui explicar para ela, tentei explicar pelo menos, né, o que aquele palavrão, aquela palavra significava. Mas isso não acontece com as crianças. Nós também, muitas vezes, falamos coisas que nós não sabemos o significado. Então, as palavras, elas também, ou elas sobretudo, têm um peso naquilo que elas significam. Então, palavras são importantes. E aí, quando eu me encontrei com o texto de Gênesis 41, e li esse texto, e reli a história ao longo da semana, porque vinha ministrar para vocês hoje, eu, ao ler esse texto, eu pensei em 5 palavras. 5 palavras que têm 5 significados, que podem nos ajudar nessa manhã a entender o texto que nós lemos aqui, que, por quanto longo, acredito eu, está cheio de informações, e por ser longo, está cheio de informações e cheio de verdades espirituais que tem o poder, creio eu, de abençoar a nossa vida nessa manhã. Então, eu queria
ver nessa manhã, como já lhes disse, essas 5 palavras. 5 palavras que eu queria que você pudesse recebê-las como palavras de Deus para a sua vida nessa manhã. A primeira palavra que me veio à mente quando eu li esse texto foi a palavra espera. Espera. E aí você pode também pensar no verbo esperar. Vamos ao verso 1. No verso 1 do capítulo 41, o verso assim nos diz: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Queridos, quando a gente lê a história do José, como nós temos feito aqui, nós percebemos que o José ficou na prisão por pelo menos 2 anos. Imagina, você ficar preso, sendo inocente, por algo que você não fez, como nós já vimos aqui na semana passada e retrasada também. O José, ele vai para a prisão, vai para aquele calabouço e fica ali por 2 anos. Isso me faz lembrar o nosso querido irmão missionário José Gilson, que está preso no Senegal há quase 100 dias, por algo que não fez. E já atualizando você, vi ontem pelas redes sociais essa semana que o juiz foi ao centro que ele tem de recuperação de crianças e menores, ficou muito impressionado com o que viu e ouviu as crianças, ficou muito impressionado com o relato das crianças e parece que está para sair uma alvará de soltura. Parece que por esses dias nosso irmão, enfim, vai ser livre. Não se sabe se vai ser uma liberdade provisória ou definitiva, mas o fato é que depois de quase 100 dias, José Gilson está para ser libertado do Senegal e fazendo a vontade de Deus, cumprindo um trabalho, fazendo um trabalho maravilhoso com cuidado de crianças abandonadas. Mas enfim, quase 100 dias preso. Imagina, você é um homem de Deus, fazendo a obra de Deus, se entregando para a obra de Deus, ficar preso por quase 100 dias. José ficou preso por 2 anos. Queridos, em geral, em regra, o tempo é algo um pouco complicado para todos nós que estamos aqui. O fato é que nós não lidamos bem com o tempo. Nós achamos que o tempo sempre está contra nós. Exemplo, a gente sai de férias e a gente acha que o tempo está voando. Você tenta segurar o relógio, mas quando você vê, já anoiteceu, o dia seguinte está chegando, e quando você menos espera, as férias acabaram. Já percebeu também, quando você está no auge da sua vida, cheio de projetos, construindo coisas, progredindo, você queria que o teu dia tivesse 48 horas, porque você acha que 24 horas não dão conta para você fazer tudo o que você precisa fazer? Sabe por que isso? Porque, na verdade, como a gente tem uma expectativa, ou melhor, uma perspectiva de coisas a realizar, a gente percebe que o tempo parece ser curto. Não dá conta para que a gente possa realizar tudo que a gente colocou no coração e imaginou fazer. E essa tensão, quando a gente está crescendo, prosperando, cheio de projetos, ela é real na vida de todos nós. Eu me encontrei com um texto de Jó, capítulo 7. Se você quiser abrir, eu vou esperar um pouquinho. Jó 7, 6 a 9. Onde o Jó, que vivia uma ansiedade por conta de um sofrimento, ele fala o seguinte: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. Olha só, os meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim que desce a sepultura, assim quem desce a sepultura, não volta. Olha aqui que o Jó está falando no meio do seu sofrimento. Eu estou numa situação, perdi tantas coisas, quero reconstruir a minha vida, quero restaurar tudo que eu perdi, ainda tenho vida pela frente, porém, os dias estão passando de uma forma acelerada e eu não vejo nada acontecer. Em regra, quando a gente quer muito uma coisa, o que acontece é o seguinte: e você se vê impossibilitado, né, digamos assim, de conquistar aquilo que você quer, você vai ficar achando que o tempo não passa. Quando você está muito ansioso para conquistar algo, você fala: o tempo não está passando.
O relógio parece que o dia tem 48 horas. Mas quando você está na ativa, realizando, trabalhando, o efeito é o inverso. O que acontece é que você acha que você não tem tempo para realizar aquilo que você tanto espera. Diferente, por assim dizer, da experiência do Jó, foi a experiência do próprio José que nós já vimos aqui. Porque se por um lado, quando os projetos são, por outro lado, quando os projetos são interrompidos, e você se vê totalmente impossibilitado de agir, de fazer qualquer coisa, como era o caso do José, preso entre quatro paredes, um jovem ainda, o que acontece, como eu já falei para vocês, é que parece que o tempo não passa. E essa é a experiência que o José não está vivendo. O José, que é o nosso personagem central nessa manhã, estava vivendo a experiência de perceber que aquele tempo não passava de jeito nenhum. E ele continuava preso, sem perspectiva, sem projetos, seus sonhos morrendo na cadeia, e o tempo não passava. O quão difícil deve ter sido para ele ter que esperar dentro daquela prisão. Agora, sabe por que esse tipo de coisa acontece? Acontece comigo, acontece com você, e acontece com qualquer pessoa que vê da noite para o dia, os seus projetos sendo interrompidos. O que acontece é que esperar se torna algo muito difícil, porque nós somos pessoas do Cronos. Sabe o que Cronos, essa palavra do grego, significa tempo? É o nosso tempo cronológico. É o tempo contado na perspectiva humana. É o tempo existencial. E o nosso problema é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós transformamos o Cronos em algo absoluto na nossa vida. A maioria de nós existencializa em absoluto a vida. Vou explicar. Nós apostamos todas as fichas nessa dimensão que nós vemos, nessa dimensão que nós tocamos, nessa dimensão que nós podemos perceber, e nós deixamos de entender que existe uma outra dimensão que vai para além dessa. E aí, quando você vai para a Bíblia também usa uma outra palavra para representar a palavra tempo. E as duas palavras vêm do grego. Se por um lado, cronos, que é a palavra que nós utilizamos para cronômetro, para tempo humano, essa palavra está muito presente na nossa história e faz com que nós sejamos reféns do tempo, do cronos. Deus trabalha com uma outra perspectiva, ou o tempo numa outra dimensão. E a outra palavra que nós encontramos no grego e está presente na Bíblia para representar o tempo de Deus é a palavra kairos. Se por um lado nós nos tornamos reféns do cronos e não lidamos bem com o relógio, com o tempo, achamos que o tempo está sempre contra nós, por outro lado, quando a gente começa a penetrar um pouco na realidade de Deus, nós percebemos que Deus muitas vezes está muito mais preocupado em fazer com que nós vivamos no seu kairos do que no cronos. Por uma razão muito simples. Deus deseja que nós vivamos assim, porque muito dos nossos problemas, muito do nosso sofrimento tem a ver com a nossa relação com o tempo. Porque imagina, se você não vivesse a tensão do tempo, certo? Mesmo passando por um sofrimento, mesmo passando por uma dor, você não ficaria ansioso. Porque a ansiedade é uma tentativa nossa de antecipar algo que está lá na frente. Então, se eu não vivo a tensão do cronos, se eu não vivo a ansiedade, essa tensão que gera essa ansiedade, eu não me tornarei refém de alguns sentimentos que surgem na minha vida por causa dessa tensão. E aí, queridos, para quem está esperando, como já lhes disse, essa espera costuma ser algo muito complicado. Eu já vivi algumas situações na minha vida em que eu não podia fazer nada. Em que a única coisa que eu podia fazer era orar e esperar. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa manhã, de alguma forma, já viveram isso na sua vida. Algo onde você se vê totalmente incapaz, totalmente impossibilitado, de mãos atadas,
e que você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é esperar. Mas eu pergunto, como esperar? Se o Cronos é algo tão forte para a gente. Como esperar se existe uma tensão tão forte, tão intensa nessa relação que a gente tem com o tempo? A única maneira que eu vejo a gente conseguir esperar coisas que estão para acontecer, ou coisas que nós sequer sabemos que vão acontecer, é deixarmos que o Kairos de Deus invada o nosso Cronos. Que o tempo de Deus, a forma como Deus percebe o tempo e realiza o tempo, isso aconteça na vida da gente. E aí pode acontecer uma pergunta inevitável, né? Que talvez você faça quando você sofre, quando você se vê impossibilidade de mãos atadas. Talvez a pergunta seja, por que o faraó não sonhou aquele bendito sonho antes? Por que 2 anos? Por que, Deus, que eu estou sofrendo há 1 ano e nada acontece? Por que, Deus, que eu tenho uma causa da justiça que tem tudo para ser realizada e eu me dar, ser favorável a mim e nada acontece? Por que, Deus, que eu não consigo realizar aquilo que eu tanto sonho, eu tanto espero? E no caso de José, por que o faraó teve que esperar 2 anos para ter a experiência do sonho que ele teve? Algumas respostas nessa pergunta. Primeiro, é que do ponto de vista da eternidade, do Kairos, 2 anos não são absolutamente nada. Eu sei que você pode estar pensando, mas pastor, não fala isso, você não sabe o quanto eu espero, tanto que eu sou. Mas meu irmão, lembra que eu falei de você absolutizar a existência? Absolutizar a existência tem a ver com você hiperdimensionar o Cronos, se entregar a ele, viver apenas na perspectiva do Cronos. Entretanto, quando você abre o leque, sai dessa existência e entende que a nossa existência é muito maior do que esse tempo que nós passamos aqui, 2 anos não representa absolutamente nada em comparação ao Kairos, a eternidade de Deus. Segundo, porque Deus é soberano e governa o universo nos mínimos detalhes. Entenda uma coisa, se o faraó tivesse sonhado antes, possivelmente, o José não ocuparia a posição de governador do Egito. Outras circunstâncias, outras necessidades, outro momento, outras pessoas circundando o faraó, quem sabe, e o faraó não ocuparia o cargo que ele ocupou. Então entenda que às vezes, por Deus ser soberano e conhecer a tua história, saber de tudo da tua vida, Ele sabe que para você é necessário que você espere um pouco mais. Porque se você não esperar, e se você receber de imediato o que você tanto espera, quem sabe aquilo que Ele tem reservado como um absoluto para a sua vida não aconteça. Terceiro, porque Deus estava formando um homem. Mais do que um homem, Deus estava formando um líder. A espera do José foi fundamental, aqueles 2 anos naquela cadeia, para que o José se tornasse o homem que ele se tornou, para que o José se tornasse o líder que ele se tornou. Eu já disse isso aqui na semana passada. Pode ser, e eu não quero aqui determinar, dizer que eu não tenho autoridade para isso, mas pode ser que essa espera que você vive hoje seja Deus formando o seu caráter, transformando você num homem, numa mulher de Deus, preparando a sua vida para algo que Deus queira fazer na sua história, usar você de alguma forma. Eu sei e eu insisto que a nossa relação com o Cronos é muito complicada. Nossa relação com o tempo é tensa. Mas, meu irmão, minha irmã, ou nós aprendemos ir para além do Cronos, viver o Kairos de Deus e descansamos nisso, ou a gente vai viver tenso, ansioso, angustiado e o pior, nada vai acontecer. Uma coisa importante para você guardar nessa manhã: além da salvação eterna, nós também precisamos da salvação existencial.
O Kairos de Deus precisa visitar o nosso Cronos. Sabe o que acontece? Eu falei isso outro dia, não me arrependi não, mas eu sei que isso gera muita crise com as pessoas. Eu falei que existem pessoas que são infernalmente salvas, e algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Como é que pode? Eu estou infernalmente salvo. Eu vou explicar de novo se você não entendeu. Tem gente que vai para o céu, porque a salvação não se cumpre, a salvação é fruto da graça de Deus, é presente de Deus. Mas vai para o céu deixando de viver coisas maravilhosas que Deus quer que essa pessoa viva aqui na terra. Não estou falando de prosperidade financeira, não estou falando de dinheiro, não compre essa teologia da prosperidade que se prega fora, não acredito nisso. Que se você der dízimo, Deus vai te dar dinheiro em troca, se você for fiel, nada disso. Você já me conhece. Mas eu acredito que é possível você ter paz aqui nessa vida. É possível você não viver o nível de angústia que você vive, o nível de ansiedade que você vive, esperando morrer um dia para ir para o céu, para desfrutar a paz futura, que é uma bênção, amém, eu quero desfrutar. O que eu quero que você entenda é que se o Kairos de Deus invadir a sua vida hoje, você vai ter mais paz. O que eu quero que você entenda, eu quero usar duas novas palavras, se você não as conhece ainda, que para além da bios, que é outra palavrinha que nós herdamos, além da bios que tem a ver com a vida biológica, Deus quer colocar a zoe, que é a vida espiritual em você. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que Deus quer substituir essa ansiedade, essa angústia que você vive, e mesmo em mim o seu problema. Porque aqui não tem como dizer que o seu problema vai acabar hoje, pode ser que você tenha que levá-lo por mais um tempo, mas é possível você encontrar paz, renovo, alegria, esperança, quando a zoe, a vida espiritual de Deus alcança a tua vida. Meu irmão, minha irmã, quer vencer a tensão do tempo, a ansiedade que ele provoca? Começa a buscar assumir a vida espiritual de Deus, a vida plena de Deus, a satisfação. É aquela paz, eu lembro sempre do Orlando estava esses dias contando para a gente, acho que na célula, na semana de oração, o dia que ele estava no ônibus, né, um perrengue, ônibus apertado, cheio de problemas, e de repente uma paz invadiu o coração dele, que não sabia de onde vinha. Sabe o que é isso? É a zoe de Deus alcançando a nossa vida. É o Kairos de Deus alcançando o nosso Cronos. É a presença, para tentar ser mais claro, é a presença viva de Deus alcançando a nossa existência, mesmo quando a vida está turbulenta. É possível acontecer isso. Somente quando vivemos a existência, a perspectiva da eternidade, conseguimos esperar no Senhor. E conseguimos falar como o salmista no Salmo 40, depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha que coisa maravilhosa o salmista falando. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Eu fico chocado quando eu leio esse texto, porque a sensação que me dá é que o salmista falou assim: olha, eu desisto de esperar no meu braço, eu desisto de apostar nas minhas forças, eu desisto de confiar em quem quer que seja, eu deposito toda a minha esperança no Senhor. Em algumas versões está assim: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Somente aqueles que decidem na sua vida substituir o Cronos pelo Kairos e encher a bios de zoe, de vida espiritual, conseguem ver essa experiência do salmista de esperar no Senhor. Então, a primeira palavra que eu falei para vocês foi espera. A segunda palavra que eu encontrei lendo e revendo esse texto foi a palavra oportunidade. Que coisa maravilhosa, né? A palavrinha oportunidade. Eu queria que você já lesse comigo no verso 14 do capítulo 41 de Gênesis. Olha só o que nós encontramos. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa,
apresentou-se ao faraó. Gente, eu leio esse texto, eu fico assim, embasbacado com isso. Olha o que aconteceu com José. 2 anos na prisão. Deus abençoou José na prisão, é bem verdade, mas 2 anos no calabouço. Depois de 2 anos preso, o faraó manda chamar o José. Gente, aquela era a grande oportunidade do José. Talvez a única oportunidade do José. Imagina se o José, ele vai se encontrar com o faraó de qualquer jeito. Imagina se o José vai se encontrar com o faraó de uma forma displicente. O que o faraó pode querer comigo? Vai me matar também, quem sabe? Vai mandar me fuzilar, vai mandar me enforcar, né? Vai fazer alguma coisa comigo. Não. O texto diz que o José, ao ser chamado pelo faraó, ele toma um banho, ele faz a barba, ele troca de roupa. Ele se preparou para enfrentar aquela oportunidade que ele vai receber. Coisa maravilhosa. Ele agarrou aquela oportunidade como sendo a única, quem sabe a última da sua vida. Ele não foi displicente com a oportunidade. Ele não foi relaxado para com a oportunidade. Ele agarra. É minha. Pode ser hoje. Pode ser agora. E queridos, Deus nos dá oportunidades todos os dias da nossa vida. Pessoas cruzam o nosso caminho. E quantas vezes nós somos, por assim dizer, nos encontramos com pessoas sem uma expectativa no coração de que aquela pessoa pode ser um diferencial na minha vida. Já percebeu isso? Um dia, por essa linha, eu estava conversando com um rapaz do dia, um amigo, ele falou que ele foi ver carro. Ele estava vendo carro e ele tinha dinheiro para comprar um carro à vista. Tinha 50 mil para comprar um carro à vista. E ele tinha ido na praia fazer ele estava de short, né, de chinelo, uma havaiana toda gasta, camiseta, né, suado. Ele estava sem carro, né, acho que ele pode de bicicleta, não sei. Ele foi aí na Barra, numa agência, numa concessionária para ver um carro. Ele falou que ele entrou na loja, ninguém deu atenção para ele. Ele olhou assim, ninguém falou com ele. Aí depois de muito cuidado, ele fala dele, ele não tem papas na língua, eu disse, meu amigo, ninguém vai me entender aqui não. Aí o cara falou assim, não, já vou ter no senhor. Aí ele falou assim, olha, mas eu vou para você. Eu entrei nessa loja de chinelos e de shorts. Eu tenho dinheiro para comprar um carro à vista e você ganhar a sua comissão. Mas você não vai me vender o carro e você não vai ganhar a comissão pela forma que você me tratou. Eu fui embora e comprei um carro na concessionária na frente. Mas enfim, voltando para cá, apenas a título de exemplo, né, muitas vezes, queridos, pessoas chegam para a gente diante de nós e a gente relativiza, a gente despreza. Mas pode ser que essa pessoa que está chegando para você seja um anjo que Deus está enviando para você, para te segurar na mão e para trazer socorro para você no tempo de angústia. Pode ser que se você der crédito, der tempo, der oportunidade, essa seja uma pessoa que se tornará, quem sabe, o seu melhor amigo lá na frente. Oportunidades de novas amizades, oportunidades que nós recebemos todos os dias aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui hoje, ó. Sabe o que Deus está fazendo com você hoje? Dando a você mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Eu pergunto para você, você vai aproveitar a oportunidade ou não vai? Vai agarrar essa oportunidade ou não vai? Vai buscar, colocar em prática aquilo que Deus está falando para você ou não vai? Sabe por quê, queridos? Deus é um Deus de oportunidades. As oportunidades surgem. Ou nós as agarramos ou deixamos passar. É aquilo que eu sempre falo, eu já falei outras vezes sobre esse texto. Às vezes tem pessoas, né? Vejo alguns jovens às vezes, né, que ainda não entenderam o que é vida. Não entenderam o que é o mercado de trabalho. Não entenderam o que é ficar desempregado. Não perceberam a importância que tem que se preparar, se capacitar. E tem todas as oportunidades na vida. Eu me lembro quando eu fazia a faculdade de Direito, que eu fiz a faculdade de Direito em paralelo com o meu curso de Teologia durante um tempo, mas eu fiz a faculdade quando eu pude pagar. Meus pais não puderam pagar a faculdade para mim, né? Eu não tive condições de prestar o vestibular para passar por uma faculdade pública, então quando eu pude pagar uma faculdade, eu fiz. E por pagar a faculdade, saber quanto custa, eu não saía sequer para fazer xixi e beber água. Eu entrava na sala de aula, curso de Direito, o professor
falando, tese A, B, C, meu amigo ficava doido, né? Chegava aqui, eu sentava para beber garrafinha d'água, só quando não tinha jeito, a bexiga estourando, eu saía. Mas tinha um detalhe, para sair da sala, eu tinha que pular assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, que estava batendo papo, né? Falando no celular do lado de fora da sala de aula. A galera não estava nem aí. Sabe por quê? Não aproveitava a oportunidade que estavam tendo de estudar. O sujeito tem uma proposta de trabalho, de emprego, ele não se prepara. Ele não estuda um pouco sobre aquilo que ele tem que falar na sua entrevista. Ele não se prepara mentalmente para aquela reunião, para aquela possibilidade. Não se prepara para poder, eu vou usar uma expressão, para impressionar o seu entrevistador. Certo, Ricardo? Que trabalha muito com gente nessa área, né? Que vê isso todos os dias, entrevista a gente sempre. É o que acontece. Pessoas que não aproveitam as oportunidades que surgem. Deus é um Deus de oportunidade, e Deus dá, e dá para todos. Dá para todos. Agora, José sabia que se encontrar com o faraó, se barbeou, tomou banho, botou uma roupa limpa e nova não sei, mas limpa era, e foi se encontrar lá com o faraó. Porque ele sabia que aquela podia ser a última oportunidade da sua vida. E nós precisamos aprender com José. Precisamos aprender com José, porque o José nos ensina nessa manhã que tem oportunidades que podem ser únicas na vida da gente. Uma terceira palavra que eu encontro nesse texto que eu queria compartilhar com vocês é a palavra compromisso. Compromisso. Então, falamos primeiro sobre esperar, ou sobre espera, falamos sobre oportunidade, a terceira palavra é compromisso. Olha que coisa bonita, nós encontramos nos versos 15 e 16. De Gênesis 41. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta favorável. Isso é muito importante. Sabe por quê? José, ele podia ter aproveitado aquela oportunidade para fazer marketing pessoal, impressionar o faraó. O José, ele podia ter aproveitado aquela oportunidade para falar, quem sabe, algumas coisas que o faraó talvez gostasse de ouvir. O que a gente chama de profetada por aí, não é verdade? Deus está falando que você vai ganhar muito dinheiro. Eu não aguento essas profecias que vem, Deus está me mandando, está me mostrando uma mala, né? Quase que eu digo, amigo, a mala é você, dá licença, porque a mala é você, porque essa profecia de Deus está mostrando mala, para mim isso não quer dizer nada. E tem gente que adora, eu já recebi profecias, você não tem noção disso, você não tem noção das profecias que eu recebi. Igual um amigo que estava para casar, estava noivo, e ele era de uma frequentava uma igreja, e a esposa ainda de uma outra igreja, né? E ele disse que hoje ele se dedica pastor. Disse, chegou um cara, uma vez, com um buquê de flores para a esposa, para futuros poderes, e falou assim: ó, Deus está me mostrando que você vai casar comigo. Malandro, né? Malandro nele, né? Profetada. O José podia chegar para o faraó, Deus está me mostrando que eu sou um cara, que você vai me colocar na posição, e que você vai fazer, vai ser tudo mil maravilhas. Não. O faraó chega para o José e fala: eu tive um sonho. E eu sei que você é o cara, entre aspas, palavras minhas aqui. O José falou para ele assim: olha, faraó, entende uma coisa? A interpretação depende de Deus. E se ele vai dar a você a interpretação favorável que entenda, não aquilo que o faraó queria ouvir, mas favorável no sentido daquilo que estava para acontecer e aquilo que Deus tinha determinado que iria acontecer. Sabe por que o José fez isso? Porque o compromisso do José não era com o faraó. O compromisso do José era com Deus. Quando nós entendemos que o nosso compromisso, antes de ser com pessoas, com instituições ou com coisas, é com Deus, antes de ser compromisso com essas coisas, é um compromisso com Deus, nós não nos vendemos, nós não negociamos aquilo que é negociável, nós não abrimos mão dos princípios de Deus na nossa vida. O José era um homem que sabia que Deus era mais importante que a sua família, Deus era mais importante do que a igreja, Deus era mais importante do que o seu trabalho, Deus era mais importante do que os seus próprios filhos, porque Deus era algo absoluto na sua vida. Meus irmãos,
O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é fazermos de Deus um absoluto na nossa vida, onde Ele seja a coisa, por assim dizer, mais importante para cada um de nós. E aí, algumas perguntas vão ter que surgir. Se eu fechar esse negócio, eu vou estar glorificando a Deus ou vou estar envergonhando o nome de Deus? Eu acho que tem alguma coisa escura nisso aqui, então eu não vou fechar. Não vou perder dinheiro, eu perco dinheiro, mas eu não negocio a vontade de Deus e o caráter de Deus. Se essa transação vai borrar o caráter de Deus, eu não faço. Perco dinheiro, corto na carne, mas não faço. Isso é você transformar Deus no absoluto na sua vida. Isso significa você ter compromisso com Deus acima de qualquer coisa. Tem gente que bota tudo acima de Deus. Tem gente que bota a família, bota os filhos, embora tenhamos que amar muito nossa família, os nossos filhos. Tem gente que bota o trabalho. Tem gente que deixa de buscar Deus, deixa de estar com Deus para trabalhar. Esse é um princípio equivocadíssimo. Aliás, tem uma meia dúzia que eu estou para puxar a orelha e falar: meu amigo, não trabalha todo mundo. Salvo se você não tem jeito. Se não tem jeito. Agora, para fazer uma mais, para dar aquela compensada, para ganhar um pouco mais, não faça isso. É um princípio equivocado. Confia na providência de Deus, trabalhe que você tem que trabalhar, cumpra os seus horários, seja rigoroso na pontualidade, seja honesto, seja íntegro, seja eficaz, produtivo, e deixa que Deus vai fazer o resto da sua vida. Sabe por quê? Senão a gente está colocando tudo no lugar de Deus, colocando tudo na frente de Deus, e não pode haver nada na frente de Deus. José tinha compromisso com Deus. José não tinha compromisso com o faraó. José não tinha compromisso com a instituição Egito, com o país Egito. Não tinha compromisso sequer com a fome que estava para acontecer e com a fartura que estava para acontecer. O compromisso do José era com Deus. José pensava assim: eu vou ser fiel a Deus, eu vou servir a Deus, e Deus, como Senhor da minha vida, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Então, observe isso. Compromisso com Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer e ter. Uma quarta palavra, que é a penúltima aqui nessa manhã, que eu quero compartilhar com vocês, é a palavra propósito. Propósito. A sua vida, meu irmão, a minha vida, é um projeto de Deus. A sua vida, a minha vida, é um projeto de Deus. E não existe acaso para acidentes ou para acasos na vida da gente. Isso é maravilhoso. Olha só o que nós encontramos no capítulo 41 que nós estamos lendo, versos 16, 28, 32 e depois do 39 a 41. Você não mudou nada que eu sei, mas você vai ouvir, tá bom? Olha só o texto que diz: respondeu José: isso não depende de mim, mas de Deus, que dará ao faraó uma resposta favorável. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida. A questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Sabe o que está acontecendo aqui? Primeiro, Deus está falando por meio do José, falando para faraó: faraó, não adianta, não é você que determina. Você acha que você é grande? Você acha que você é senhor? Você acha que você determina o destino das pessoas? Não é. É Deus que determina. Deus revelou por meio do sonho, não tem mais. Revelou 2 vezes porque está prestes a acontecer. Já está decidido, irmãos. Tem coisas que já estão decididas por Deus na nossa vida. Sabe o que isso significa dizer? Se já está decidido na sua vida, não adianta você espernear, não adianta você reclamar, não adianta você fugir. Vai acontecer. Não é fatalismo, não é determinismo, é soberania de Deus. O Deus soberano e amoroso que controla a história. E isso traz profunda paz para o nosso coração. Isso me mostra que eu não tenho que ficar tão ansioso, como o próprio Senhor Jesus disse, com o dia de amanhã, angustiado porque as coisas não aconteceram. Deus é aquele que faz acontecer. Deus é aquele que efetua em nós tanto querer quanto realizar.
Deus é aquele que já determinou o que vai acontecer na nossa vida. E se Ele já determinou, o que vai acontecer? O que cabe a mim e a você? Conhecer essa vontade de Deus. Buscar a intimidade com Deus. Estar em sintonia com Ele. Em sintonia com Ele para não ser pego de surpresa quando Deus agir. É isso que nós temos que fazer. A última palavra que eu encontro nesse texto é a palavra honra. E aqui eu acho bonito, né? Porque de um jeito ou de outro, por mais que possa demorar, Deus sempre honra os seus filhos. Às vezes a honra não vai vir da forma como você espera. Às vezes a honra não vai vir com Deus realizando aquilo que você tanto aguarda e tanto espera. Mas uma coisa é certa, Deus sempre honra os seus filhos. Olha só que coisa bonita nós encontramos nos versos 42 a 46. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse aí o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zefenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Olha que coisa interessante. Lembra? José saiu de casa como? Ele foi vigiar os seus irmãos, foi ver os seus irmãos que estavam trabalhando. Por inveja, seus irmãos jogam numa cisterna. Ali ele fica. Ia ser morto, mas por livramento de Deus, os irmãos decidem não matá-lo. José é vendido para uma caravana de ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Foi vendido como escravo. Chega na casa do Potifar. Chegando na casa do Potifar, o que aconteceu? O Potifar viu graça do José, começou a abençoar o José, colocou ele como responsável por toda a sua casa, como mordomo da sua casa. O José começa a trabalhar. O texto diz que o José prosperou. José colocava a mão para fazer coisas e Deus abençoava. Mas aí veio a fatal mulher do Potifar, que o texto diz que aquela mulher tentou seduzir o José, tentou agarrá-lo à força, levá-lo para a cama, mas ele não quis. A mulher faz um escândalo, faz uma cena, e diz que o José tentou agarrar ela e violentá-la. E por causa disso, o Potifar, marido ali, né, que amava sua mulher, né, acreditava na mulher, lançou o José na prisão. José fica por 2 anos na prisão. Gente, se sou eu, já tinha desistido da vida há muito tempo, sabia? Fala sério, né? Vendido como escravo. Quando eu penso que está tudo se ajeitando, vou parar no calabouço de novo. Fico 2 anos preso. Mas sabe o que aconteceu com José? José espera no Senhor, cumpre o seu papel. E o texto diz que depois de 2 anos preso, José interpreta o sonho do faraó. E o faraó, ele honra o José de uma forma que José, talvez quem sabe sequer podia imaginar que seria honrado. Meu irmão, minha irmã, eu não quero trazer promessas vazias essa manhã, eu não quero produzir esperanças falsas no seu coração essa manhã, mas eu, à luz das Escrituras Sagradas, eu posso garantir uma coisa para você: Deus tem uma honra reservada para você. Deus tem algo bonito para fazer na sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua história. Repito, pode não ser da forma como você espera. Pode não ser como eu ouvia ontem. Deus que me perdoe, um famoso pregador, eu vou dar nome, amiga Ângela, cantando a música da Renault: sorria meu bem, porque Deus vai te dar um Renault 0. Pegando a música da Renault no comercial para dizer que Deus ia honrar aquelas pessoas que estavam ali no carro 0. Eu vi ontem, passando aqui no canal. Deus não faz isso. Deus não tem esse compromisso. Pode ser que a honra não venha da forma como você espera, mas Deus traz honra para os seus filhos. Cantar e dançar a música do comercial.
deu o nome do carro e tudo que Deus ia dar. Eu vi, quem me contou, eu vi esses homens aqui. Pode ser que não seja assim, mas a honra de Deus chega. A honra de Deus tem. Sabe por quê? Deus tem recompensa para os seus filhos, para recompensar pelas suas humilhações. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, o apóstolo vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É no tempo de Deus e é no jeito de Deus. Não tem como determinar essa honra. É no tempo de Deus e é no jeito de Deus. Mas que ela vem. Porque Deus honra seus filhos. Portanto, concluindo nessa manhã, 5 palavras importantes que fizeram parte da história do José e que podem fazer parte da minha história, da sua história, da minha vida, da sua vida nessa manhã. Nós vimos aqui, primeira palavrinha foi espera, segunda palavra, oportunidade, terceira palavra, compromisso, quarta palavra, propósito, e a quinta palavra, amor. Palavras que têm um peso em si, palavras nessa manhã que se constituem palavras de Deus na nossa vida, e que nessa manhã você possa sair daqui crendo de verdade que Deus trouxe você aqui para ministrar essa palavra no seu coração, e que você saia daqui crendo, exercitando a sua fé, esperando em Deus, nesse Deus que cuida, nesse Deus que honra e nesse Deus que nos chama também para que tenhamos esse compromisso firmado com Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.